Oi, Seiichi Arata. Cedo ou tarde você vai precisar falar em público, talvez fazendo uma apresentação no trabalho ou na escola, ou gravar um vídeo para redes sociais, ou falar alguma coisa rápida num evento familiar, e aí você vai ficar tão nervoso que isso vai acabar se tornando um desastre. Bom, é isso que você pensa, sabe o que eu tô falando, não é? Quando tem que abrir a boca para falar, tá todo mundo lá parando te ouvindo, aí o coração bate mais forte, a sua mão fica lá suando e te dá um branco. Será que tem algo errado com você? A verdade é a seguinte, uma grande parte da nossa população fica nervosa quando tem que falar na frente dos outros. Então você não está sozinho. Aliás, a ciência, a psicologia já estudaram isso. Isso tem nome. Glossofobia, é o medo de falar em público. Se você provavelmente já tentou fazer algo a respeito, superar isso, e não deu certo, aqui nós estamos, é porque você no começo ficou com muita motivação. Só que daí quando chegou a hora de falar, o medo voltou. Voltou mais forte do que nunca. Daqui a pouquinho eu te conto o motivo da motivação não resolver isso. Se você quer uma solução para esse problema, eu vou te contar isso em duas partes. Primeiro eu vou te dar o básico. O básico é o seguinte, o medo vem da falta de confiança. Repito, para você notar, o medo vem da sua falta de confiança. E você não confia em você mesmo, por quê? Porque você não mantém a sua palavra. Confiança real começa quando você para de mentir para você mesmo. Você tem que aprender a manter a sua palavra para você mesmo. Te explico isso. A origem da palavra confiança vem do latim. É do verbo confidere, significa ter fé total. Confidere, tem duas partes, tem o com e o fidere. O com significa com, é junto. Fidere vem da palavra fé, acreditar. É relacionado a fides, né, que é fé. Então, confidere, com fé. Acreditar plenamente. O que significa isso? Porque eu estou aqui te explicando a origem da palavra, etimologia, aqui virou aula de literatura, não. Mas se você não entende o significado das palavras que você usa no seu dia a dia, você não vai conseguir usar bem as palavras, você não consegue pensar com clareza. E você fica confuso e não sabe o que fazer. Agora, quando você entende que quando você não tem confiança, você não tem a capacidade de confiar em você mesmo. Agora a gente está avançando, estamos progredindo. Então anote isso. Quando você não cumpre promessas que você faz para você mesmo, isso afeta a sua confiança. Porque você prometeu que ia praticar, falar melhor todos os dias, mas você basicamente mentiu para você mesmo. Isso deixa muito mais difícil você confiar em você mesmo na próxima vez. E se você não pode confiar em você mesmo, não tem confiança. Onde não tem confiança, tem medo, receio, dúvida, temor, desconfiança. Imagina uma outra pessoa que vem e faz uma promessa para você e quebra a promessa. Você vai confiar nela de novo? Não, provavelmente não. Então trate as suas próprias promessas que você faz com a mesma seriedade que você trataria, ou em teoria, as promessas que você faz para outros. Então, o compromisso é muito maior que a motivação, porque a motivação pode ser forte no começo, mas ela some. Pensa nas vezes que você não estava com vontade de praticar, falando em público. Por quê? Porque você dependeu da motivação e a motivação não estava lá. Então, em vez de motivação, você tem que ter um comprometimento de praticar, independentemente de como é que você está se sentindo. Aí você deixa de lado a promessa vazia. Por exemplo, você vai fazer uma promessa de uma prática, um compromisso de você praticar 10 minutos por dia. E é para você cumprir isso. Se você precisa de ajuda para cumprir as suas próprias promessas, visite o nosso curso Foco em arata.se/curso Foco. Vamos fazer atividades juntos. E você vai mandar suas atividades para a Arata Academy, a gente vai revisar manualmente, a gente vai te dar um feedback, você pode até gravar vídeo de você mesmo fazendo atividade, porque essa é a única maneira que a gente tem de verificar como é que você está fazendo para podermos corrigir juntos aquilo que tem que ser corrigido. Quando você cumpre as promessas que você faz para você mesmo, você está construindo confiança. Cada promessa cumprida é um tijolinho que você está colocando para construindo essa confiança ao longo do tempo. E aí esses pequenos sucessos eles vão se somando. E você começa a perceber que você é uma pessoa que pode controlar o seu medo de falar. Agora o medo, você nunca vai deixar de sentir medo. O que você pode fazer é controlar o que você vai fazer, como é que você vai agir depois de sentir o medo. Além dessa prática de você lentamente ir recuperando essa confiança em você mesmo, honrando as suas promessas, você também tem que gerenciar a dimensão emocional. Agora tem um mal entendido bem difundido que nós temos que esclarecer. É o seguinte, você não pode controlar aquilo que você sente, mas você pode controlar aquilo que você faz
diante desses sentimentos. Isso é fundamental. Então, quando você está lá com uma ansiedade para falar, você tem o poder de direcionar teu foco para as tuas ações. Você vai usar técnicas para gerenciar essas emoções. Por exemplo, você pode fazer uma respiração controlada. Quando você está estressado, antes de falar, você vai respirar de maneira lenta, profunda, vai acalmar o seu corpo, vai acalmar a sua mente para poder agir com clareza. A gente vai falar sobre como lidar com essas reações emocionais na hora de falar. É o seguinte, quando você sente esse medo, você vai parar um pouco. Sinta, perceba o medo. Igual, imagina um cinegrafista que está filmando, está fazendo um documentário. Nesse momento que bateu a ansiedade, você observou isso, existe um intervalo até você decidir o que você vai fazer a respeito. Será que você vai mandar um e-mail cancelando aquele evento que você não quer mais falar em público? Será que você vai pedir para outra pessoa te ajudar? Antes de você reagir, você tem um tempinho para fazer uma escolha. Quando a situação é complicada, você tem que fazer uma pausa antes de agir. Essa pausa te dá um tempo para você pensar na melhor resposta. É igual você dar um passinho para trás e ver a imagem como um todo. Isso vai te ajudar a decidir se vale a pena reagir ou se é melhor você manter a calma e pensar com racionalidade. Veja, esse momento precioso, você pode fazer uma escolha melhor. O medo você já sentiu. Não tem como controlar mais isso. Uma perda de tempo você não querer sentir medo porque já aconteceu. O que você vai fazer é controlar o que você vai fazer depois. E você tem o poder de escolher a tua resposta. Então use essa pausa para você respirar, pensar, escolher a melhor maneira de agir. Tudo isso vai te ajudar a responder com calma, em vez de você reagir como impulso. Então basicamente, respeite as suas próprias escolhas, as suas promessas que você tem aí para você confiar mais em você mesmo, restaurar a tua confiança. Antes de você sair surtando, reagindo às suas emoções, você vai controlar como agir racionalmente, depois de sentir a emoção. Tudo claro até aqui? Se precisar, volte para o começo, porque até aqui foi o básico, agora nós vamos para a parte mais avançada. O medo de você falar em público, a glossofobia, aumenta quando você não tem clareza dos seus próprios sentimentos. Vamos fazer o seguinte, pensa no monstro. Descreva o monstro para mim. Qual que é o formato, o tamanho desse monstro? Qual que é a cor do monstro? E a textura? E o cheiro do monstro? Esse monstro ele tem um rosto? Que tipo de rosto? Que sons o monstro está fazendo? Agora uma pergunta importante. Como é que o monstro pode te atacar? É mordendo? É com garras? Percebe que algumas perguntas simples te ajudam a criar uma coisa muito real na tua mente? O seu medo de falar em público é muito parecido. Quanto mais você usa a sua criatividade, a sua mente para ficar criando pensamentos problemáticos a respeito de falar em público, mais o seu medo se torna real. Então agora eu vou te guiar com técnicas de terapia cognitiva para você ter pensamentos melhores. Seus novos pensamentos vão te ajudar a esclarecer aquilo que realmente é o ato de falar em público e substituir esse monstrinho que você criou no passado com pensamentos melhores, usando técnicas simples. Você vai mudar a maneira como é que você pensa com relação ao ato de falar diante de outros. Primeira coisa, vamos falar sobre o registro, a anotação. Desde 2007, quando a Arata Academy me deu o primeiro treinamento online, eu sempre falo, olha, você tem que ter um sistema de anotações. Teu sistema pode ser teu laptop, pode ser o teu celular, pode ser um caderno de papel, mas você nunca deve ficar apenas pensando na cabeça, tem que estar escrito. Combinado? Então tá bom. Então imagina que você tem aí uma grande apresentação que tem que fazer. O que você começa a pensar? Talvez você pense, ai não, vou esquecer tudo, ai a plateia vai rir de mim. Não sei o que você está pensando, mas escreva, por favor, agora esses pensamentos. Ok? Agora você vai analisar o que você escreveu. E você vai se perguntar, tem alguma prova, tem alguma evidência com relação a isso? Veja o passado, você realmente esqueceu tudo antes? As pessoas realmente riram da sua cara? Você vai ver que esses pensamentos muitas vezes são exagerados. Então agora você vai escrever pensamentos melhores, mais apropriados, como me preparei bem, então agora eu vou fazer o melhor possível que eu posso fazer hoje e amanhã seria ainda melhor. Que outros pequenos monstros que você tinha? Talvez você tivesse escrito, ah não, eu vou errar, vai ser um desastre, todo mundo vai pensar que eu sou incompetente. Tem um nome, isso é um cenário catastrófico que tem um nome que é distorção cognitiva. A sua maneira de interpretar a realidade não está precisa, está distorcida. Então você tem que pensar de maneira diferente com relação a isso, tem que reformular os teus pensamentos. Você vai pensar, poxa, mesmo que eu cometa um erro, não é o fim do mundo, é natural, faz parte do processo para ficar cada vez melhor. Então se você acredita que falar em público é uma coisa aterrorizante, você tem que procurar um lugar seguro.
Tá? Procura um grupo de amigos. Fale com eles. E aí você vai coletar as provas, as evidências desses pensamentos negativos, você vai provar para você mesmo que não está certo isso, pensar do jeito que você pensa. Você vai descobrir que as pessoas são muito mais solidárias do que você imaginava. Para colocar essas técnicas em prática, você pode ter um diário específico dessa tua jornada, de adquirir as habilidades para poder falar em público. Antes de falar, você vai anotar teus pensamentos, teus sentimentos. Depois do evento, você vai novamente anotar o que realmente aconteceu, se os seus medos tinham alguma base, ou se era a invenção da tua cabeça, como é que a plateia reagiu. E aí você vai identificando padrões e melhoria, progresso ao longo do tempo. Claro, é um processo, não é? Isso vai levar bastante tempo. E por isso que você tem que ser consistente. O problema é a motivação. Agora você está empolgado, amanhã você já esquece. Por isso que a primeira coisa, você tem que melhorar teu foco. Visite o link arata.se/curso foco. Você pode usar também uma terapia de exposição com dessensibilização sistemática para lidar com seus medos, incluindo aí a glossofobia. É uma outra técnica bem poderosa. Terapia de exposição com dessensibilização sistemática, um método que vai te ajudar a gradualmente, lentamente, enfrentar esse medo de falar em público e vai reduzir a tua ansiedade com o passar do tempo. É assim. Primeiro, você vai criar uma hierarquia de ansiedade para falar em público. O que te dá mais medo? Pensa em diferentes situações de fala que te deixam nervoso. Então você vai da mais tranquila até a mais assustadora. Então primeiro você começa falando sozinho. Depois você pega a câmera selfie do celular e vai se gravar. Depois você fala com uma pessoa. Depois você fala com um grupo pequenininho. Depois que você vai falar com uma audiência grande. Para cada situação você vai dar uma nota de 0 a 10. Quanto essa situação te dá ansiedade. Então você começa devagar com as situações que você pode enfrentar. As mais fáceis. Começa lendo em voz alta para você mesmo. Depois grava você falando diante do seu celular. Depois você fala com um amigo. Depois você vai progredindo. Quando você está se sentindo bem, sempre vai para uma tarefa mais complicada, mais difícil. Vai para uma pequena festa, faz um brinde. Depois faz uma apresentação para uma equipe pequena no trabalho. E vai aumentando até você sentir o medo passando para ir para o próximo nível. Ler para você mesmo, gravar você mesmo falando no celular é bom, mas você também tem que falar na frente de pessoas na vida real. Tá? Coloque aí, participe em grupos na sua área. Quando eu comecei a falar em público, eu fiz isso. Eu era voluntário numa organização sem fins lucrativos, e até outra cidade, ia lá para Taboão da Serra, pegava mais de 1h30 de trânsito só para chegar e fazer de graça, voluntário. O grupo que eu trabalhava lá tinha uma maneira especial de ajudar a comunidade carente. Eles faziam palestras grátis, quer dizer, grátis assim, quem ia assistir a palestra tinha que trazer uma lata de leite em pó ou 1 quilo de açúcar. E eles pegavam isso e distribuíam, né? Então, para a comunidade. Eu falava de graça. O grupo que organizava também não tinha lucro, eles apenas usavam as palestras para ajudar a comunidade local. Foi assim que eu comecei. Bem simples. Hoje em dia, super comum receber convite de bancos, fabricantes de automóveis, empresas aéreas, me mandam mensagem. Aceite, você pode dar um treinamento interno? Que eu falo, desculpa, não posso, estou ocupado. Mas, naquela época que eu comecei, eu ia para outra cidade de graça falar para um grupinho de 40 pessoas numa salinha apertadinha. E assim, a entrada era uma lata de leite em pó para distribuir para a comunidade carente. Então você também pode começar pequeno. Você tem que fazer assim para aprender. Você vai melhorando passo a passo. Comece com atividades pequenas, simples, e você vai melhorando. Cada pequeno sucesso teu vai te aumentar a tua confiança, vai te ajudar a você se sentir mais no controle quando você vai falar à frente dos outros. Então aqui, se você já leu materiais a respeito, já viu conteúdo a respeito, você vê que eu não usei aquele clichê de falar assim, não, para aumentar a sua confiança, você imagina a tua audiência, tá todo mundo pelado. Aí você vai se sentir melhor, né? Que vai ser meio ridículo para eles. Por quê? Porque isso é uma solução rápida, é um clichê. Isso não funciona. Ficar pensando positivamente, imagina as pessoas sem roupa, isso não vai atacar a raiz do medo. Esses métodos não mudam a tua ansiedade que está bem no fundo com relação ao seu medo. Vai te dar um alívio temporário, mas o medo acaba voltando. Por quê? Porque o medo nunca foi resolvido. O que eu acabei de compartilhar com você é diferente. Aqui a gente está abordando a raiz do problema, que é a resposta do seu corpo com relação ao teu medo. Em vez de ignorar o medo, mascarar o medo, você está enfrentando isso de frente. Você está enfrentando de frente, foi ótimo. Né? Você vai modificar a maneira como é que teu cérebro está lidando com aquela situação. E você vai descobrir que
não era tão perigoso como você imaginava. Se você quer se tornar mais confiante para falar, comece fazendo pequenas promessas realistas para você mesmo. Cumpra essas promessas. Então você tem que ter foco. Visite o link arata.se/curso foco. Daí, conforme você vai avançando, você vai colocar um tijolinho em cima do outro, vai focar no seu compromisso, em vez de apenas ficar dependendo de motivação. Você vai desenvolver técnicas para gerenciar qual a sua escolha diante de diferentes emoções. Como é que você vai agir, não reagir diante dos sentimentos. E aí, com esses passos, você vai desenvolvendo uma sensação de autoconfiança para você falar. E com cada promessa cumprida, esse foco controlado, você vai ter uma resposta calma, um sentimento forte, tudo, mas vai fortalecer a tua crença nas suas habilidades. Porque quando você acredita em você, você tem fé em você mesmo, você ganha confiança, e aí você vence seu medo.